Olá, que Deus abençoe a todos. Nesse vídeo nós iremos falar o que a Bíblia diz e o que a Bíblia acha sobre o homossexualismo, a homossexualidade. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu estava assistindo um debate no YouTube sobre esse assunto da homossexualidade e tinha pastores contra e uma pastora que é a favor. Inclusive ela tem uma igreja que apoia o casamento homossexual. Mas eu decidi fazer esse vídeo em refutação a essa pastora que falou, que eu não me recordo o nome, que ela apoia o casamento homossexual. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de falar que eu repudio qualquer pessoa que discrimine um homossexual. O cristão ele deve amar o próximo, independentemente de opção sexual. Ele tem que amar o próximo. Jesus fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não interessa o que o meu próximo escolheu como opção para si, para a sua vida. Eu tenho que amar. Então eu nunca vou discriminar ninguém. E sou contra qualquer cristão que discrimine. Mas eu tenho que mostrar a realidade bíblica e a realidade do que Deus diz e o que Deus pensa sobre o assunto. Então, vou repetir. Que Deus abençoe todos os homossexuais. Eu desejo que Deus mostre a verdade para vocês do fundo do meu coração. Não tenho raiva, não tenho discriminação contra nenhum, mas eu como cristão eu devo falar o que a Bíblia diz, e como vivemos num país democrático, eu devo dar a minha opinião. Nesse debate que eu assisti, essa pastora que aderiu o casamento gay na sua igreja, ela disse que a palavra que o apóstolo Paulo fala, que diz afeminado no nosso português, no grego seria outra palavra, seria, eu não me recordo direito, mas é tipo a palavra relacionamento devasso. E ela quis usar essa palavra relacionamento devasso ou devassidão nos relacionamentos, como se essa palavra servisse tanto para o relacionamento hétero como para o relacionamento homossexual. Mas devasso significa o que é devasso naquela época. O que era devasso naquela época era o que o apóstolo Paulo falou. E o que era devasso naquela época? O relacionamento homoafetivo. Mas vocês acham que se Deus não tivesse falando sobre a homossexualidade, vocês acham que o Espírito Santo permitiria que fosse traduzido para o português, que todas as línguas portuguesas, inglesas errassem na sua tradução? Vocês acham que o Espírito Santo iria permitir isso? Porque ensinar algo errado, várias religiões ensinaram, como a Igreja Católica primitiva ensinava tudo errado, só que eles não alteravam o que estava escrito. A tradução católica é praticamente perfeita, elas não alteram nada do original. Eles ensinavam errado, mas eles não alteravam nada escrito. Então não tem nada a ver a tradução, porque eu não creio que o Espírito Santo permitisse que a tradução fosse errada. Assim como existem vários outros livros que o Espírito Santo não permitiu que fosse encaixado, englobado na Bíblia. Então, se está afeminado, quer dizer afeminado, que Deus não aceita esse comportamento. E eu vou refutar também o que essa pastora disse, porque ela disse assim, ela falou sobre a sua experiência pessoal, e eu respeito isso porque foi algo pessoal dela.
Então eu não posso falar que ela é mentirosa porque ela passou por isso. Mas vamos lá o que ela disse. Ela disse que ela tentou deixar de ser lésbica, se casou, teve 3 filhos e ela forçava ter relação sexual com o seu marido e ela não gostava. Então ela forçou, até que um dia ela falou: "Ah, não dá pra forçar mais, eu vou". Aí ela, o que me deixou, que me fez refutar mais ainda as palavras dela, foi a palavra que ela disse. Ela disse: "Eu cansei de tentar mudar a mim mesmo e eu aceitei Deus como Ele me fez. Então, se Deus me fez assim, eu vou aceitar". Então, quando ela falou isso, eu falei: eu vou ter que fazer um vídeo refutando isso, porque ela está completamente enganada, com todo respeito à pessoa dela. Eu não estou julgando o caráter dela, não estou julgando a intenção dela, não estou julgando a pessoa dela, só estou julgando o ensinamento errado que ela tem ensinado às pessoas. Porque na verdade, Deus, esse vai ser o ponto principal desse vídeo. Eu quero que vocês entendam. Deus não fez ninguém homossexual, lésbica, seja lá o que for. Deus não fez nada disso. Deus fez o ser humano perfeito. Perfeito. Ah, então quer dizer que você está chamando os homossexuais de imperfeitos? Não, eu não estou falando nisso. Eu sou imperfeito. Todos os seres humanos são imperfeitos. Tanto o hétero como o homo. Todos são imperfeitos. Ninguém é perfeito. Só que o que eu quero dizer é que lá no Jardim do Éden, em Gênesis, ele fez o ser humano perfeito. Agora, o pecado que corrompeu a criação de Deus. O pecado corrompeu a criação de Deus. Entendam isso, pelo amor de Deus. O pecado corrompeu a criação de Deus. Então, por exemplo, eu sou heterossexual. Eu gosto de mulher. Não significa que eu sou perfeito e que um homossexual seja imperfeito. Nada disso, eu sou imperfeito também. Eu tenho as minhas inclinações. Por exemplo, um heterossexual, ele gosta de mulher, assim como eu gosto. Só que Deus fez o homem para gostar de mulher. Só que olha só como Deus fez o homem perfeito, mas depois do pecado o homem se corrompeu. Olha só, presta atenção. Deus fez o homem para gostar de mulher. Só que para gostar de uma mulher. E essa mulher tem que ser a sua esposa. Quando Deus fez o homem apto para gostar apenas para ter prazer e ter desejo sexual, desejo afetivo, apenas pela sua esposa. Olha como Deus fez o homem perfeito. Entendeu o que eu estou falando? Ele fez o homem tão perfeito, mas tão perfeito, que ele deu a capacidade para o homem ter desejo sexual apenas pela sua esposa. Então, digamos que tivesse outra mulher lá, tivesse 3, 4 mulheres andando por ali. Ele não ia ter desejo. O ser humano, quando Deus criou ele para não ter desejo sexual por nenhuma outra mulher, apenas pela sua esposa. Mas quando o ser humano pecou, então esses desejos ficaram desenfreados. Ou seja, o homem que era para ter desejo apenas por uma única mulher, que é a sua esposa, ele passou a desejar todas as mulheres. E aí foram nascendo outras pessoas, e ali o inimigo, ele estava vencendo Deus, porque o inimigo, desde o princípio do mundo, ele quis fazer tudo contrário a Deus. Tudo. Então Deus falou para o ser humano: não coma dessa maçã. O que o diabo colocou na cabeça da mulher? Falou assim: coma. Por quê? Porque o diabo ele está
ele vive para contrariar toda a vontade de Deus, seja nos mínimos detalhes, seja nas mínimas vontades de Deus. O diabo sempre vai se opor, sempre vai ser oposição a Deus. Então, Deus falou para o homem só ter uma mulher. O diabo, quando o homem comeu aquela maçã, ele deu brecha para o diabo contaminar a nossa perfeição. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus, corrompidos pelo pecado gerado pelo diabo. Essa é a realidade. Então você tem desejos homossexuais porque você, assim como um heterossexual que gosta de várias mulheres, que é um pecado isso, você que é homossexual, é um pecado também você gostar de pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque você está contrariando... Você não. Porque o pecado, ele sempre vai contrariar a vontade de Deus. O pecado foi criado pelo diabo para contrariar a vontade de Deus. Ele é o hater, como diz na linguagem popular dos jovens hoje em dia, hater. O diabo, ele é o hater de Deus. Ou seja, ele odeia a Deus e ele quer fazer tudo e ele quer que o ser humano faça tudo contrário a Deus. Então, o Evangelho, ele é muito bonito, ele fala verdadeiramente sobre a salvação unicamente pela fé. Não é por você deixar de ser homossexual. Não pense que você, eu deixei de ser homossexual, agora vou ser salvo. Não. Você vai ser salvo pela fé em Cristo, porque a salvação é pela graça. Não é por nada que você faça. Só que um salvo, um verdadeiro salvo, ele tem prazer em fazer a vontade do seu Salvador. Por quê? Porque ele entende que Cristo sofreu muito, que Cristo foi humilhado, foi cuspido, foi zombado, foi rasgado, foi moído pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Ele entende isso. Então, quando ele entende isso, ele não vai mais fazer a vontade do pecado que habita dentro dele. Ele vai procurar andar segundo a vontade de Cristo. Isso também é chamado de andar segundo a vontade do Espírito, porque a vontade de Cristo é a vontade do Espírito. Então, é isso que vocês, principalmente você, pastora, que é pastora de uma igreja homossexual, você tem que entender isso. O inimigo, ele sempre vai querer contrariar a vontade de Deus. Sempre, 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 sempre. Entenda isso de uma vez por todas, para que você ensine a verdade para as pessoas. Eu também acredito que a salvação é pela fé, que muita coisa do Antigo Testamento não é para o cristão. Muita coisa. Eu digo que 80% do que está no Antigo Testamento não é para o cristão. Isso é o que eu acredito. Quem pensa diferente eu respeito e não vou querer obrigar ninguém a fazer o que eu faço, a crer no que eu creio. Mas eu creio que 80% do que está no Antigo Testamento não é para o cristão. Não é. O que está para o cristão, na minha opinião, do que eu leio da palavra de Deus, é o que está nas cartas dos apóstolos. Ali é a doutrina do cristão. Doutrina do cristão. É pouca coisa do Velho Testamento que se encaixa na doutrina do cristão. A doutrina do cristão está a partir da carta de Romanos até a carta de Judas, mais ou menos, porque o Apocalipse fala sobre o fim do mundo, né? Então não tem muita doutrina ali em Apocalipse. Então, voltando, eu sei, pastora, que falou isso, que você tem uma boa intenção, que você quer que o Evangelho chegue até todas as pessoas do mundo. Eu sei disso, mas você tem que rever esse conceito. Você tem que pegar desde a criação do universo e você vê a obra de Deus e a obra do diabo. Você vê que a obra de Deus sempre quer uma coisa e a obra do diabo quer contrariar a obra de Deus.
Você tem que ler a Bíblia dessa forma e entender que tudo que contraria a vontade de Deus, ela é do diabo. E mesmo que você seja sincera nisso que você está pregando, não interessa o tamanho da sinceridade se você está crendo em algo errado, algo que é falso. O cristão não pode continuar na homossexualidade, a não ser que ele queira continuar desagradando a Cristo Jesus. Se ele quiser continuar desagradando a Cristo Jesus, tudo bem, continue. Mas a verdade é essa: o cristão, ele vive por amor a Cristo. E ele ama tanto Cristo que ele não baixa a guarda. Ele não vive na vontade da carne. Então, volte. Você que é homossexual, você, pastor, aqui, que falou que ficava se prendendo, volte a rejeitar a vontade da sua carne. Volte a rejeitar a vontade da sua carne, que é de ser lésbica. Volte, porque você estará agradando o Salvador Jesus Cristo. E não foi Ele que fez você assim. Ele te fez perfeita. Mas o pecado denegriu a perfeição de Deus. E hoje nós vivemos com a vontade, nós vivemos, e principalmente o cristão, ele vive tendo duas opções. Aliás, só o cristão tem duas opções, porque eu creio que o incrédulo, ele não tem livre-arbítrio para escolher a Deus, porque ele está tão contaminado pelo pecado que ele só quer saber do pecado. Precisa o Espírito Santo vir quebrar o coração dele para ele poder entender as coisas de Deus. Então precisa de uma ação divina. Mas quem já foi aquebrantado pela ação do Espírito Santo passa a ter duas escolhas. Ou ele escolhe ouvir a voz da sua natureza, a velha natureza, ou ele escolhe ouvir a voz da nova natureza. Eu creio que a senhora talvez seja uma verdadeira salva e você tenha a nova natureza habitando em si, só que você não está ouvindo a sua nova natureza, você voltou a ouvir a velha natureza. Então, repito, Deus não te fez, para todos que me ouvem, Deus não te fez homossexual, lésbica, transgênero. Deus não fez nada disso. Deus fez como você é. O próprio Senhor Jesus fala: vós não lestes o que está escrito na lei? Que Deus os fez macho e fêmea? Portanto, Deus diz: deixa o homem o pai e a sua mãe e une-se-á a sua esposa. Portanto, aquilo que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Então, Jesus é claro, Deus fez macho e fêmea. E ponto final. Tudo que passa disso é o pecado que habita no coração humano, que quer denegrir a vontade do Altíssimo, do Criador. É simples. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Repito, Deus, ele não odeia nenhum ser humano. Ele ama o homossexual, ele ama a lésbica, só que ele quer salvar vocês. E depois de salvar vocês pela fé em Cristo Jesus, ele vai trabalhar no seu coração para mudar os seus comportamentos. Então, você que é homossexual e me escuta, eu não estou falando que para você ser salvo você tem que deixar a homossexualidade, não. Primeiro creia, primeiro aceite Jesus como Salvador. Quando você aceitá-lo como Salvador, quando você conhecer Jesus verdadeiramente, quando você conhecer Ele de verdade, aí você vai orar pedindo para Ele mudar você. Falando: Senhor, me muda. Senhor, me ensina a te agradar. Eu quero te agradar. Eu não quero viver contrário à tua vontade. O Senhor me salvou e por amor ao meu Salvador, eu não quero viver contrário à vontade do meu Salvador. Eu quero viver para agradar o meu Salvador.
Quando você fizer isso, pode ter a certeza que Ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar você. Então, para terminar, eu gostaria de repetir que esse canal, e eu falo como membro do corpo de Cristo, como membro da Igreja do Senhor Jesus, que o cristão que está em espírito, o verdadeiro cristão que está em espírito, que não anda na carne, que não vive na prática do pecado, que não vive na carne, que não anda segundo as suas vontades, o verdadeiro cristão, ele não tem forças para odiar, para discriminar ninguém, nem homossexual, nem lésbica, nem nada. Ele não tem força nenhuma para discriminar ninguém. Ele só tem força para amar o próximo, sem olhar para nada, sem olhar para opção nenhuma. Então, o cristão verdadeiro, ele tem que andar dessa forma, ele tem que andar amando o próximo. Então esse vídeo não foi para discriminar nenhum homossexual. Não. Nós amamos os homossexuais, mas nós amamos tanto que a gente quer o melhor para vocês. Quando você queria uma coisa e você chorava, você esperneava, você gritava e o seu pai dizia não para você, até que um dia você foi e fez aquilo escondido, e aí você se machucou, e aí você quebrou a cara, e aí você descobriu que o seu pai e sua mãe estavam certos em negar aquilo que você queria. A mesma coisa são os nossos desejos, as nossas vontades. Quando Deus diz não, quando Deus diz que é ruim as nossas vontades, é porque realmente é ruim, e nós só vamos aprender quando a gente quebrar a cara. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.